noite, está começando mais um Entre Livros, diretamente de Brasília, da primeira Bienal Brasil do Livro e da Leitura. A gente está aqui desde o sábado, nesse encontro gostoso, sempre às 7h30 da noite, aqui nesse estúdio montado dentro da Bienal, estúdio da TV Brasil. Bom, e nos dias de semana, vale lembrar, as rádios da EBC, a Rádio Nacional e a Rádio MEC, transmitem o programa na íntegra às 8h30 da noite. Já no sábado e no domingo, às 7h30 da noite, ao vivo, junto com a gente. Eu sou Renana Lessa e estou aqui com os nossos... Hoje o nosso tema é biografia e memória, o que é real e o que é inventado. Daqui a pouco a gente vai receber aqui o Fernando Moraes, que é jornalista e escritor, autor de Olga, Chateau, O Mago e outros vários sucessos. E já estão aqui comigo Paulo César Araújo, autor da biografia não autorizada de Roberto Carlos, que teve a venda proibida, a gente vai falar dessa polêmica também, e o Carlos Marcelo, que biografou uma figura que é super Brasília, que é o genial Renato Russo, ninguém menos do que ele. Bom, e eu gostaria de já começar a perguntar para vocês, numa biografia, o que é real, o que é inventado? Tem também um pouco de imaginação, acaba tendo, porque vocês escutam muitas pessoas. No caso da biografia do Roberto Carlos, por exemplo, foram 200 pessoas, né? 16 anos de pesquisa. Como é que você... Estão jornalistas preocupados com, né, o factual, com a verdade, mas tem um pouco de imaginação também? Bom, eu acho que você pode usar recursos ficcionais na estrutura do livro. Por exemplo, o flashback, mas o objetivo de uma biografia, no meu caso, quer dizer, formação historiador, jornalista, a gente tem a preocupação de retratar o fato, tentar reconstituir. Claro que vai ter sempre uma versão, evidentemente, mas o objetivo é isso, porque não é ficção. Ficção você inventa, você cria, você delira, é diferente. Uma biografia romanceada, isso é permitido. Numa biografia de conteúdo histórico, jornalístico, não. Você tem que procurar reconstituir uma existência, né? Claro, com um olhar diverso e tal. Mas, claro, podendo usar um recurso ficcional, que é o caso de um flashback, na questão da narrativa. Exatamente. Eu acho que o Paulo falou do ponto de vista mais interessante, que é a questão da estrutura narrativa. Muitas vezes, ela, até mesmo por uma questão de agilidade, por uma questão de recurso claro. Mesmo, a gente acaba utilizando alguns recursos até da literatura e mesmo do cinema. Por exemplo, para fazer o meu livro, Renato Russo, Filho da Revolução, eu costumo dizer que ele deve muito mais ao cinema do que à própria literatura, porque eu tentei estabelecer um critério de montagem mesmo, ou seja, agrupar cenas que tinham a ver, mesmo que o Renato Russo não participasse diretamente e às vezes nem diretamente dessa cena. Só que todas essas cenas foram reais, ou pelo menos foi assim que eu consegui reconstituí-las, né? Foi assim que eu consegui voltar no tempo, nessa técnica até do flashback também. Mas em nenhum momento a questão, por exemplo, dos diálogos, todos os diálogos que há no meu livro foram reconstituições de como as pessoas contaram esses episódios para mim. É claro que nós estabelecemos muitas vezes, até para facilitar a leitura, a gente faz uma edição desses diálogos, né? Mas o conteúdo daquilo é exatamente como as pessoas contam, ou pelo menos na lembrança dessas pessoas. Né? O que já facilita também a adaptação para o cinema, exatamente. Né? Já está meio que quase que um roteiro ali. E num passe de mágica, quase. Fernando Moraes já está aqui com a gente, já está sentadinho. O pessoal estava botando o microfone. Seja muito bem-vindo. Pois é, o trânsito, né, é um pouco complicado. O programa ao vivo é isso mesmo, né? A gente está sujeito a essas coisas todas. A minha primeira pergunta foi, Fernando, sobre o quanto que existe também de imaginação numa biografia, além, é claro, do cuidado todo que vocês têm com a informação, né? Em apurar. Bom, eu, obviamente, só posso responder por mim. Zero. Infelizmente. Infelizmente, que em momentos dá muita vontade de você falar, pô, mas se o personagem, em vez de fazer isso, fizesse aquilo, seria muito melhor para o livro, né? Mas zero. Agora, eu acho o seguinte, quando eu falo infelizmente, mas é uma brincadeira, porque com a realidade que cerca a gente, não precisa muito de ficção não, né? É tão rica, a gente descobre, aqui no Brasil, não precisa sair daqui, né? Você descobre personagens e histórias tão ricas, tão saborosas, tão incríveis, né? As pessoas leem. Se você tivesse feito uma ficção em vez de fazer uma biografia, tem livros que a pessoa leria e diria o seguinte, pô, esse cara está delirando, né? Não é nem verossímil. Exagerou,
exagerou e tal. E é realidade, você põe um documento ali. Pô. Eu vou dar um exemplo, Fernando. Tem um determinado trecho do meu livro em que reconstitui um diálogo do Renato com a mãe dele. E o Renato ainda criança, e a mãe dele o chama de guri diversas vezes. E pelo menos 2 leitores falaram, mas a mãe do Renato Russo, a origem dela é pernambucana, quem chama de guri é gaúcho. Eu falei, mas ela chama, foi assim que ela me contou. Então, assim, se fosse, por exemplo, se fosse uma narrativa ficcional, eu certamente limaria esse tipo de diálogo e soaria falso. Mas as pessoas são surpreendentes, usam expressões, ainda mais quando vêm morar em Brasília, que absorvem influências de diferentes regiões do país, isso é até um dado natural. Mas o que parece, às vezes, até uma incongruência, na verdade, reflete o que as pessoas são. As pessoas também não são modelos pré-determinados e devem seguir assim até o final. Né? Então, esse, por exemplo, acho que fica muito claro como a gente, às vezes, é refém. Se fosse para usar a imaginação, o recurso da narrativa, teria cortado isso para não dar esse ruído. Mas ali eu estaria sendo falso com o meu próprio personagem. Bom, meus 3 entrevistados hoje já biografaram figuras interessantíssimas sempre. Para escolher, qual é o critério? Vocês sempre querem fazer biografias de gente que vocês admiram ou não necessariamente? Eu não. Eu participei de um debate como esse aqui uma noite, em algum lugar, não me lembro, com o Rui Castro. E o Rui contou que ele só faz biografias de pessoas pelas quais ele tem alguma simpatia ou, em alguma medida, alguma intimidade de pensamento e tal. Mas, principalmente, por quem ele tem a simpatia. Eu não. Tanto que eu, com todo respeito, vou escrever a biografia do Antônio Carlos Magalhães. Sabe, eu cheguei a pensar, depois que eu terminei o Olga, cheguei a pensar em fazer a biografia do delegado Fleury. E só não fiz porque já tinha um camarada, o Percival de Souza, do Jornal da Tarde, que acabou fazendo um tijolo desse tamanho, chamado Autópsia do Medo. Mas eu não. Eu acho que eu escolho personagem, primeiro, tem que me seduzir, tem que ser um personagem sedutor. Segundo, personagem que permita contar coisas de um pedaço, de uma fatia da história do Brasil, que pode ser da música, do esporte, da política, até da aeronáutica. Eu fiz de um marechal do ar, que a gente não conheça, que não tenha sido contado pra gente, nem nos jornais, nem na escola, sabe? Eu não tenho nenhum preconceito de natureza ideológica. Fernando Moraes, você ainda tem vontade de biografar o José Dirceu? Você tinha meio que... Não tenho só vontade, não. Eu vou biografar o Zé. Quem mais? Quem mais que já... se falar quem mais, eu, por exemplo, adoraria fazer uma biografia do Delfim Neto. Hoje falamos disso no Café da Manhã, que ele está fazendo uma tese acadêmica de doutorado, em que o Delfim, de alguma maneira, terá que passar. Eu não tenho nada a ver com o Delfim, há um abismo entre o que o Delfim quis ou quereria para o mundo e o que eu quero. Agora, ele foi o czar da economia desse país durante toda a ditadura militar, com um pedacinho, um hiato pequenininho. Então, me fascina isso, porque o Delfim está com 85 anos, por mais que ele seja um sujeito italianão socado, forte, todo mundo morre gente com 20, por que não vai morrer gente com 85? Né? Então, não sei se ele já deixou depoimento com alguém, depoimento gravado, agora tem que ter alguma coisa sobre o Delfim para ajudar a contar um pedaço da história do Brasil. Eu concordo com o Fernando, acho que não dá para você ficar restrita ao gosto pessoal no campo da história e da biografia. Então eu também gostaria de ter feito a biografia do Hitler, não teria problema. Claro, agora eu entendo, eu só faço uma observação, no campo da arte. Eu acho um pouco mais difícil, quer dizer, no campo da história, sem dúvida. Agora eu acho difícil alguém que deteste determinado artista se debruçar, pegar aquela obra, analisar, fica um pouco mais difícil. No campo da arte, eu acho que dificilmente você vai ter uma boa biografia de algo que você não gosta. Então, agora, no campo... Talvez explique a posição do Rui. Exatamente. Claro que o Rui fica no campo mais dedicado às biografias da arte do esporte. Exatamente. Mas agora, é interessante, Paulo, porque, na verdade, você falou... Tem um momento, vocês devem sentir isso também, já fizeram essa pergunta, você é fã do Renato Russo, foi por isso que você fez a biografia? Sim, eu sou fã, gosto dos discos da Legião, conheço toda a obra dele, etc. Mas há um determinado momento do trabalho em que você está lidando já com o seu personagem, não é mais com aquela figura. Né? E a partir daquele momento se estabelece uma relação, até de confiança,
com aquele personagem ainda imaginário que depois vai para as páginas do livro, que não mais pertence ao próprio fã. E tem que até se distanciar um pouco também para também mostrar. E esse distanciamento vem de uma forma muito natural. Que vão aparecendo as contradições e o personagem, na verdade, vai se tornando mais humano. E para mim, por isso mesmo, mais fascinante. Quanto mais humanidade eu encontrava no Renato Russo, mais interessante como personagem para mim ele era. Paulo César continua sendo e era muito fã do Roberto Carlos? Sim, o Roberto é meu objeto de estudo. Eu não posso brigar com o meu objeto de estudo. Quer dizer, ele brigou comigo, ele me processou. Agora, goste ou não, ele queira ou não, sou biógrafo dele. Então, o fato dele ter me processado não interfere nisso. O meu arquivo Roberto Carlos continua atualizado. Quando ele lança uma nova música, está lá no meu arquivo, já estou analisando. E quando o meu livro for relançado, será relançado atualizado. Pois é, em que pé que está isso judicialmente? Assim, você chegou a vender 22 mil exemplares, depois a venda foi interrompida por causa de uma proibição. Isso, foram, na verdade, 47 mil livros. 47? O livro, quer dizer, quando ele entrou no processo, quando ele entrou na justiça, o livro já estava na lista dos mais vendidos, ficou 2 meses vendendo, ele entrou, conseguiu uma liminar de um juiz do Rio, lá em São Paulo, no criminal, a editora resolveu capitular, entregar o que tinha no estoque, então no momento ainda continua proibido. Mas eu já entrei com recurso logo depois do tal acordo de conciliação, que foi um acordo de condenação, e minha advogada está lá brigando na justiça. Quer dizer, não tem nada definido ainda, né? Então quer dizer que pode ainda... Com certeza. E aí quando vier vai vir todo atualizado. Perfeitamente, claro. Inclusive citando esse episódio da proibição. Esse episódio e outros aí. Escrever sobre um personagem vivo acontece isso, né? Você tem que atualizar num relançamento. O personagem já morreu, então a obra está fechada. Então você fecha ali. Agora, com o personagem vivo, acontece isso. Você tem que atualizar a cada edição. E vocês têm livros de cabeceira que são também biografias? Ou vocês, quando vão ler leituras pessoais, vocês leem? Eu quero saber aqui, rapidinho, só o que cada um está lendo atualmente. Eu estou lendo a biografia da Dilma. Olha. Não só porque eu acho uma boa biografia, mas até porque eu queria saber mais coisas dela, até porque para mim tem um sabor especial, porque o autor conta, o Ricardo Amaral, conta pedaços da adolescência dela em Belo Horizonte, que são pedaços da minha adolescência em Belo Horizonte, na mesma época, mais ou menos, que ela é mais jovem que eu, 2 ou 3 anos. Então isso para mim tem um sabor especial. Estou lendo o livro da biografia da Dilma e estou adorando. Isso aí, então vamos segurar então o mistério, vocês só vão saber as outras 2 leituras aqui dos meus outros convidados no segundo bloco, porque a gente já vai agora. E olha, depois do intervalo a gente vai conversar muito mais. Você acompanha todas as informações sobre a programação da Bienal no site tvbrasil.org.br. É a TV Brasil na Bienal de Brasília 2012. Estamos de volta com Entre Livros, aqui diretamente do estúdio da TV Brasil, dentro da primeira Bienal Brasil do Livro e da Leitura. Eu sou Renana Lessa e eu estou aqui com os meus convidados ilustres, porque nosso assunto hoje é biografia. O que é real, o que é imaginação na biografia? E eu estou aqui com o Fernando Moraes, com o Paulo César Araújo e o Carlos Marcelo. E é o seguinte, olha, a programação da Bienal está maravilhosa, tem muitos shows. Amanhã é aniversário de Brasília, né? 52 anos aqui do Distrito Federal. E aí, de manhã vai ter show com palavra cantada, programão para a família inteira. E de noite a gente tem Dilo da Araújo, Ellen Oléria, Seu Jorge, Capital Inicial. Tá uma beleza. Se você quiser saber mais, você pode entrar no site bienalbrasildolivro.com.br. E aí eu deixei, né, esse mistério, vocês dois agora vão me dizer, por favor, Paulo César. Bom, eu estou terminando de ler, estava lendo ali, inclusive, antes de vir para cá, um livro do jornalista alemão Mark Fischer. Na verdade, uma reportagem, o título é Obalala, a procura de João Gilberto. Ele ouviu o João Gilberto lá no Japão, num disco de um colega, ficou apaixonado e resolveu vir ao Brasil e encontrar João Gilberto. Então, narra essa tentativa de um encontro com João Gilberto. É um livro sensacional.
O Paulo César acabou de tirar da minha boca a minha resposta. Acabei de ler esse livro também. Então, você viu, o É livro fascinante porque ele exatamente ele tem muito a ver com o tema do nossa conversa aqui. Porque ele é uma mistura, ele sim, usando muitas técnicas narrativas da literatura. Maravilha. É um livro fascinante, um livrinho, na verdade, um livro fino. É? Você lê num voo, mas que você não consegue parar de ler. É um livro absolutamente fascinante. Mas para não dar a mesma resposta do Paulo, vou dizer que eu estou relendo uma biografia que é do Heleno de Freitas. Nunca houve um homem chamado Heleno, do jornalista carioca Marcos Eduardo Neves, que é muito fascinante, especialmente depois que você vê o filme, que acabou de estrear, com Rodrigo Santoro, e que me interessa por dois motivos, pelo lado biográfico e pelo lado do torcedor botafoguense. É um grande ídolo do meu time e que eu admiro muito também. E é bom conhecer muito sobre, talvez, um dos primeiros bad boys do futebol brasileiro, Heleno de Freitas, e o livro tem uma vasta pesquisa, vale a pena ler também. Fernando, você teve problemas também judiciais na época que você fez na Toca dos Leões, né? Que fala sobre os fundadores da W Brasil, agência de publicidade. Sobre o sequestro do Washington. Do Washington Oliveira. Sim, eu tive não, ainda tenho. A questão está sob júdice. O que me espantou foi a primeira sentença de que eu fui vítima de um juiz de Goiânia que retirou o livro das livrarias, proibiu a circulação do livro no Brasil inteiro, me condenou a pagar R$5.000 cada vez que eu falasse em público sobre o livro, sobre a questão. Você vai ter que pagar então hoje? Não, aí é que está, essa sentença caiu em recurso superior. Que bom. Nem a ditadura militar, que podia tudo, e que fez tudo, que matou, torturou o diabo, nem a ditadura militar cometeu um absurdo desse de proibir um autor de falar publicamente do seu livro. E, felizmente, essas duas sentenças caíram, mas houve recursos e tal. E a minha última condenação é de que eu pague R$500.000 ao deputado Ronaldo Caiado. Primeiro, porque ele é citado no livro. Sim, por uma citação em que ele aparece 3 linhas do livro, que eu obtive de 2 depoimentos diferentes, em ocasiões diferentes, um do Washington Oliveto e o outro do Gabriel Zelmárcio, sócio dele, e os 2 gravados. E as gravações fazem parte do processo. Então, eu nesse momento estou condenado, estou recorrendo ao Tribunal de Justiça de Goiás, e eu fui condenado a pagar R$500.000 ao deputado Ronaldo Caiado, além da injustiça, da brutalidade, da dimensão disso aí. Eu me lembro que há pouco tempo alguém, um jornalista de São Paulo, não sei quem foi, que havia confundido a pessoa que colocou a bomba no consulado americano em São Paulo e que tirou a perna de uma pessoa que estava passando, amputou a perna da pessoa que estava passando. Um jornalista, disse que a pessoa que tinha colocado a bomba teria sido a Dilma. E a verdadeira autora o processou. E a multa, ao jornalista que disse isso, foi uma multa de R$18.000. Um negócio envolvendo uma amputação, uma violência, uma bomba. E eu fui condenado a pagar R$500.000. Além da brutalidade e além do fato de eu ser inocente, tem uma outra questão que me preocupa muito, que é a seguinte: eu não tenho R$500.000. Não tenho, eu vou para cadeia, talvez, vou fazer pois trabalho isso é muito sério, né? Qual é o cuidado, então, que vocês se sentem censurados? Vocês têm que ter um tremendo cuidado na hora de citar personagens, Olha, tem uma questão aí que o Paulo certamente vai ser um pouco tema do nosso debate. O Paulo certamente pode falar com mais propriedade do que eu, que é a perspectiva de que esse mal não dure para sempre. Esperamos. Né? Esperamos. Agora, o temor é tão grande que há editoras hoje, editoras importantes, que antes do editor ler um livro de não ficção, ele passa para o jurídico. Antes de saber se o seu livro tem ou não tem qualidade literária, jornalística, ele dá para o jurídico ler. Se o jurídico disser, tem risco de processo aqui e ali, ele não lê seu livro e diz, olha, tchau, compadre. É porque, de acordo com a atual lei, todo escritor é culpado até prova em contrário. Na verdade é isso. Na verdade,
na famosa lei das biografias, né? Claro, o Paulo vai saber falar isso muito melhor até que com a gente. Eu, felizmente, no caso do livro do Renato Russo, não passei por nenhum tipo de sabor dessa forma, muito pelo contrário, tive um apoio da família irrestrito, inclusive com acesso a manuscritos do Renato, deixados, guardados no espólio dele. Mas o que acontece é que, de acordo com o artigo 20 do Código Civil, as pessoas podem utilizar esse mecanismo jurídico para simplesmente embargar uma obra como a obra do Paulo, entendeu? E que ela fica embargada. Ela tem um amparo jurídico, apesar de ser uma monstruosidade do ponto de vista do cidadão. Sim. Porque toda vez que você tolhe uma biografia, na minha opinião, toda vez que você impede, por exemplo, a circulação de uma obra como do Paulo, você está impedindo a circulação de um pedaço da história do Brasil. Sim, senhor. Porque toda biografia, no fundo, é um pedaço da história do nosso país. E ao restringi-la, você está fechando os olhos dos cidadãos para essa obra tão importante. E nesse momento, quer dizer, não é apenas o meu livro que está proibido, né? Podemos lembrar a biografia do Noel Rosa, do João Máximo e Carlos Didier, maravilhosa biografia, que foi lançada nos anos 90, foi agora proibida, porque os herdeiros de Noel, alegando o mesmo artigo 20 do Código Civil, embargaram a obra. Uma biografia do Guimarães Rosa. Daqui do autor de Brasília? Do autor aqui de Brasília. Alaô Barbosa. A filha do Guimarães Rosa falou, não, eu que tenho que escrever a biografia do meu pai. E pegou esse artigo 20 do Código Civil, que é uma aberração jurídica, porque ele contradiz o que diz a Constituição. A Constituição garante a liberdade de expressão. Poucas constituições nos Estados Democráticos de Direito têm um preceito tão claro a favor da liberdade de expressão quanto essa nossa Constituição. Mas o artigo 20 coloca uma outra coisa dizendo, salvo se autorizadas. Aí os herdeiros, os personagens, pegam isso. Não apenas para biografia, para peças, filmes, tudo. Sim. Mas apesar disso tudo, as editoras continuam investindo nesse filão porque o público adora, não é? Nos anos 90, eu me lembro, no Pilotis da PUC, onde eu estudava, em 94, todo mundo lendo Chateau, porque os estudantes de comunicação, então, eram fascinados por aquela história, né? Quer dizer, é um período da história, não é só a história de uma pessoa. Claro, né? Mas o que o Carlos Marcelo falou, é preciso dizer também, esclarecer o seguinte, pode parecer para algumas pessoas que a gente está aqui defendendo um pouco o espírito de corpo, sabe? Uma coisa corporativista, não, a gente vive disso, não é. Mais importante do que o que eu escrevemos é o direito da população, porque o que está sendo ferido não é só a nossa liberdade de expressão, é o direito do cidadão saber do Chateau, do Getúlio, do Roberto Carlos, do Renato Russo, do Lampião, que também está proibido. Está proibido porque disseram que o Lampião era gay. Isso. Sabe? Então, são diferentes ângulos, né, futebol, sobre o mesmo personagem. Futebol, o Rui Castro, o livro do Garrincha, em última instância, o que esse artigo 20 permite, infelizmente, é que prevaleça uma visão única sobre a obra de um determinado biografado. Você perde com isso a multiplicidade das visões. Claro. Isso que é o mais fascinante nas biografias. Da mesma forma que, por exemplo, que o Paulo tem a biografia dele, certamente a biografia autorizada do Roberto vai ter coisas muito interessantes e uma não invalida a outra. Muito pelo contrário. Isso é a coisa mais comum nos Estados Unidos, na França, você tem diversos livros sobre o mesmo personagem. E o Brasil está completamente na contramão disso que já está absolutamente sacralizado lá fora. Perfeito. Juridicamente falando, mas o público brasileiro adora as biografias. Sim, né? se você descobre um personagem interessante, personagem com o qual o público tenha ou algum tipo de afinidade ou interesse, pode até não ter nenhuma afinidade, mas tem interesse, tem curiosidade. E se é um livro bem escrito, como é o caso tanto do Renato Russo quanto do Roberto Carlos, que é uma delícia, da biografia, o outro anterior, Não Sou Cachorro Não, também um livraço, isso cai no gosto do público, evidente, com poucas exceções, as biografias acabam indo para os livros mais vendidos. E é importante lembrar que não apenas personagens já consagrados, o Fernando Moraes fez exatamente isso. A Olga era uma nota de rodapé na história do Brasil. A biografia Olga revela, aí não é apenas o personagem, a biografia revelou a grandiosidade dessa personagem e hoje ela está aí, em qualquer livro de história, filmes, quer dizer, a biografia é para isso também, né? Claro. Revelar novos ângulos e revelar personagens que a história deixou. A prevalecer o que está escrito no artigo 20, uma biografia, por exemplo, de Getúlio Vargas. Getúlio passa a ser propriedade não do Brasil, da cultura brasileira, da memória brasileira, mas dos filhos, dos netos, dos bisnetos, tataranetos, vai dizer, não,
Sobre meu bisavô, meu tataravô, você não escreve. Eu Na que vou verdade, escrever. é a extinção do princípio da figura pública. Claro. Né? Da figura de Acabou. interesse público. O interesse individual Acabou. prevalece em relação ao interesse Acabou. coletivo. Sabe, em O que é, todas as obviamente, áreas. o contrassenso. Vila Lobos, Claro. sabe? O que for, pode escolher em todas as áreas que você vai encontrar uma grande figura nacional que a população tem o direito de saber a história dela. Acabou, não pode com isso, não pode. É uma aberração jurídica e tem que resolver isso. E o Congresso está aí, o projeto está lá e vamos acompanhar e torcer. Antiga Lei Palocci, que foi apresentada pelo Palocci na legislatura passada, né? E como não foi votado, é arquivado. E foi representada agora, né? Pela Manuela Dávila. Manuela Dávila, do PCdoB do Rio Grande, e pelo Newton Lima, do PT de São Paulo. E já passou na Comissão de Educação, não sei se você sabe, já passou, foi aprovado na Comissão de Educação, com um voto muito bonito do Emiliano José, do PT baiano, e agora tem que ir para o plenário. Sabe, eu estou fazendo campanha para o seguinte, para as pessoas mandarem um e-mail para o seu deputado federal, dizendo o seguinte: votei no senhor, vote a favor da lei das biografias, fulano de tal, título de eleitor número tal. Isso aí, tá dado o recado então. Muito obrigada aos meus 3 entrevistados de hoje. Foi delicioso o papo, vocês viram? Passou super rápido porque estava muito gostoso. Muito obrigada. A gente falar desses assuntos polêmicos também é muito interessante. E olha, o Entre Livros está de volta amanhã. A gente está aqui de novo, sábado, domingo e segunda. Tá? A gente amanhã vai falar sobre mulheres na literatura. Olha que barato. Bom, você quer saber mais sobre a Bienal? Assiste daqui a pouquinho às 9 da noite o Repórter Brasil, porque a TV Brasil está fazendo uma cobertura maravilhosa aqui desse evento, tá? Uma boa noite e até amanhã. É a TV Brasil na Bienal de Brasília 2012.